Olá pessoal, boa noite, tudo bem? Vamos começar a nossa aula de hoje. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a influência, né, da arte na publicidade e propaganda, né? Vamos compreender um pouquinho como funciona esse processo, né? E vamos ver alguns cases reais, né, de empresas e marcas que utilizaram da arte para fazer grandes campanhas publicitárias, tá? Para você que está assistindo aqui pelo canal do YouTube, eu vou deixar aqui embaixo, aqui logo na descrição, perdão, um link para vocês verem um pouquinho sobre várias dessas artes que nós vamos falar um pouquinho aqui hoje, tá bom? E já fica o convite para você pesquisar e assistir essas propagandas publicitárias para que vocês possam conhecer melhor um pouco como foi feito, né? Perceber o detalhe e perceber principalmente que toda publicidade, né? A publicidade, obviamente, profissional, ela precisa da arte como instrumento para poder atingir o seu público, né? E, às vezes, a gente vai até utilizar da arte mesmo, propriamente dita, né? Entre os grandes artistas que já passaram, renascentistas, né? Principalmente, para fazer algumas campanhas publicitárias usando esses aspectos antigos, mas completamente inovadoras. Então, olha, pessoal, a gente sabe que a arte traz ótimas referências para quem cria, né? O processo de criação todo, ele considera vários fatores. Entre os principais fatores desse processo, além da criatividade, além do estudo, além do briefing, né? Além de todos os aspectos inerentes à publicidade e propaganda e ao marketing, ele estuda também a arte, né? A gente sabe que a influência das cores, né? A influência principalmente do aspecto humano, social, ele está inserida em publicidade e propaganda por conta da história da arte no decorrer do mundo. É claro que isso não é algo novo, isso acontece desde que o mundo é mundo, né? E a gente parte desse pressuposto para a gente estudar um pouquinho de arte. Então, olha só, vamos começar a pensar um pouquinho sobre... pessoal que está chegando agora, boa noite, pessoal. Vamos pensar um pouquinho, tudo bem? Vamos pensar um pouquinho sobre algumas campanhas publicitárias, né, que utilizaram da arte para se valorizar e, com isso, atingir o público de um jeito muito diferenciado. A primeira que eu separei aqui para você entre os cases é as sopas da Pop Art, né? Essa campanha publicitária, pessoal, é de 1962, tá? Então veja que ela não é tão nova, né? E ela usou algumas sopas em lata, né? Que são muito famosas nos Estados Unidos, né? As pessoas compram esse produto enlatado, né? A sopa em lata, num movimento chamado Pop Art, tá? Esse movimento chamado Pop Art, pessoal, ele conquistou, inclusive, uma exposição no Museu de Arte Moderna de Nova York. Veja só que interessante, uma peça publicitária, né? Que consistia em fazer a parte estética, né, da lata de sopa, ficou tão feita que virou arte e foi exposta durante uma exposição em um dos museus mais importantes do mundo e o mais importante dos Estados Unidos, que é o museu lá de Nova York, né? Quando vocês pesquisarem, eu vou colocar o link para vocês depois à disposição aqui no final, são 32 quadros que inspiraram as latas, né? Então, as latas foram desenhadas, inspiradas em 32 quadros, né? É muito importante falar para vocês, pessoal, que essa campanha, né, que ela chamou Campbell Soup Cans, né, latas de sopa Campbell's, né, que é a marca, ela virou uma referência mundial, né, e as pessoas estudam essa campanha publicitária de 62 até hoje, porque em 62 nós não tínhamos os recursos tecnológicos que nós temos hoje, né, para poder fazer nossas peças publicitárias. Hoje nós temos aí a inteligência artificial, nós temos os softwares, a gente tem todos os computadores, né, a gente tem aí, enfim, pacotes, né, profissionais como a Adobe à nossa disposição e a gente consegue fazer até coisas incríveis pelo nosso próprio celular, que está cada vez mais tecnológico, né? Naquela época, pessoal, 62, já existia computação gráfica, mas a intenção de utilizar quadros, né,
para fazer as latas foi uma coisa tão espetacular para a época que automaticamente isso virou aí uma coisa tão inusitada, tão inovadora, que as pessoas todas acabaram indo comprar esse produto, né, a sopa em lata, por conta da estética da lata, da apresentação da lata. Então, essa lata, claro, ganhou um outro significado, deixou de ser simplesmente uma lata de sopa para ser uma lata agora com sopa, porém uma obra de arte. Então, as pessoas usavam depois a lata, reutilizavam e colocavam, inclusive, isso como objeto de decoração, tá? Elas foram feitas individualmente, tá? Foram pensadas utilizando esses quadros, né, que são de artistas, né? Esses 32 quadros foram pensados individualmente, né? Para poder dar uma maior variedade devido aos sabores das sopas. Então, vamos imaginar aí uma sopa de ervilha, vai receber lá uma arte inspirada no quadro de tal pessoa para a lata de ervilha. Uma sopa de cebola, sobre lá um quadro de tal pessoa. Isso, para os dias atuais, parece um pouco difuso, né? A gente fala, por que eu vou pegar um quadro, né, de Michelangelo, de Picasso, né, Tarsila do Amaral, um quadro famoso, e transformar, de repente, a arte desse quadro numa estética de lata de sopa, né? Porque a gente tem aí a tecnologia à disposição para fazer gravuras incríveis, modernas, né, dentro das nossas embalagens. Mas está justamente aí o lado inovador da coisa, né? Repensar utilizando a arte dentro da publicidade e propaganda. Pessoal, se vocês quiserem comentar alguma coisa ou perguntar alguma coisa, não deixa para o final da aula, tá bom? Ativa o microfoninho e pergunta, participa da aula. Beleza? João, Eduarda, Natan? Beleza. Beleza. Tá? Tudo tranquilo. Perguntam aí, tá? A mesma coisa aconteceu, pessoal, e acontece até hoje, com a marca de cervejas Heineken. Não sei se vocês acompanham as publicidades, as campanhas televisivas da Heineken. A Heineken, pessoal, ela trabalha muito, mas muito, muito, muito com arte na sua propaganda. Reparem que até nas propagandas mais modernas, né, que são propagandas em estilo europeu, né, a Heineken ela tem um cuidado em escolher o ambiente, né, em escolher a cor das lâmpadas do ambiente. Reparem que, apesar de ser um ambiente muitas vezes cheio de pessoas, a Heineken se preocupa com a vestimenta das pessoas. Elas não podem nem se destacar, também não podem passar despercebidas, né? A cor verde, que é a cor que representa a marca Heineken, né? Que é a cor, inclusive, da garrafinha, né? Ela fica sempre representada, né, num tom idêntico ao da marca, porém que passe assim de um modo suave no ambiente, então não fica aquela coisa gritante, como, por exemplo, ao que a marca Skol faz aqui no Brasil, né? Que a cor laranja fica muito evidente, fica chamativa, né? É muito importante também pensar o modo como a Heineken utiliza dos tons e do ambiente para favorecer a imagem final da sua campanha publicitária. Teve uma campanha da Heineken, deixa eu pegar o nome aqui que eu nunca lembro, chama For a Fresh World, por um mundo mais fresco, né? Ela é de 2016. Ela é muito inovadora. Essa campanha foi feita, pessoal, quando aconteceu a escolha do Rio de Janeiro como sede das Olimpíadas. O que a Heineken fez? A Heineken fotografou, filmou, né, a fotografia que eu falei, a imagem, né, de helicóptero, o Cristo Redentor, no Rio de Janeiro, só que ela tirou o Cristo Redentor de lá e colocou um abridor de latas no lugar. Então ficou o que seria a cabecinha do Cristo, ficou aquele lugar que encaixa a tampinha, tá? E depois o cabo. Só que aquilo foi feito com uma delicadeza, aquilo foi feito de uma forma tão especial que virou uma literal obra de arte. Para vocês terem uma ideia, essa arte deco que foi utilizada para fazer essa publicidade teve participação da construção dessa ideia de várias pessoas fora do ramo da publicidade, como, por exemplo, o engenheiro Heitor da Silva, que é brasileiro, né? E também o escultor francês Paul Landowski, além também de mais um engenheiro francês, que é o Albert Cotte, que inspirou toda essa publicidade. Então, veja, gente, que
simplesmente ter a ideia, ter a sacada, né, ter a percepção, olha, se eu tirar o Cristo Redentor, que é o símbolo do Rio de Janeiro e do Brasil, e colocar ali um abridor de latas ao contrário. Não é isso. É preparar esta ideia como forma de arte, né? Então, para vocês terem uma ideia, essa propaganda ela ficou tão famosa, né, principalmente nos países europeus, onde a Heineken passou a propaganda, né, para mostrar, olha, o Rio de Janeiro foi escolhido, né, e a Heineken vai estar lá, que muitas pessoas, né, começaram a compartilhar esse vídeo e ele teve aí milhões de visualizações logo na primeira semana, um resultado muito maior do que os outros vídeos da Heineken. Em alguns museus em Amsterdã, né, que é onde fica a sede da Heineken, né, lá nos Países Baixos, essa campanha ela esteve presente como imagem em muitos museus da cidade, né? Você sabe que a Europa ela é muito famosa por ter um museu em cada esquina, né? Amsterdã não é diferente, com museus até exóticos. E a Heineken, né, que patrocina aí a cultura, né, é uma das maiores patrocinadoras de cultura nos Países Baixos, principalmente Amsterdã, ela inseriu essa campanha lá. Para vocês verem, gente, que quando a gente fala em publicidade, a gente não pode só pensar a publicidade como algo moderno, né? Perdão, pessoal, a gente não pode só pensar a publicidade como algo que, olha, eu tenho aqui uma mesa digitalizadora e eu vou fazer aqui algo moderno, porque quanto mais moderno, mais legal vai ser, né? Eu tenho que fazer algo inovador, no sentido de moderno, né? Porque eu vou usar aqui ferramentas extremamente novas. Claro, tudo isso é muito importante, por isso que vocês aprendem isso, inclusive. Mas a gente tem que lembrar que se vocês não estudarem a arte, se vocês não entenderem a influência das cores no processo artístico, se vocês não entenderem por que a gente usa o vermelho para determinadas situações, o verde para determinadas situações, o azul, o branco, o não sei o quê, a gente vai simplesmente ser algo mecânico, um manual. Olha, se ele quer mostrar poder, tem que usar a cor vermelha no nome. Por quê? Porque o vermelho simboliza o poder. Olha, se ele quiser usar uma coisa de paz, uma coisa neutra, ele usa o verde, de preferência tons claros. Por quê? É porque o verde transmite isso para o cérebro humano. Veja, isso é muito mecanizado, né? Funciona, mas é mecanizado. Todo mundo faz isso. Onde que acontecem as experiências inovadoras em publicidade? Aquelas campanhas que a gente fala, poxa, você assistiu a propaganda da marca tal, você viu que legal a sacada que os caras tiveram? Nossa, por que aquela agência faz peças tão diferenciadas? Nossa, por que a Coca-Cola contrata a empresa tal e paga bilhões de dólares por uma publicidade lá, né? Por que a Ferrari ela tem um departamento próprio de marketing e nunca pensa em terceirizar nada do seu processo criativo, né? Por quê? Por conta da linha de pensamento, né? Muitas vezes, pessoal, para você fazer a propaganda de uma marca como a Ferrari, eu preciso pensar em arte, porque a Ferrari não é só um carro. A Ferrari, o carro Ferrari é uma obra de arte. A pessoa que compra a Ferrari, ela compra para o quê? Por conta do status de poder. Ela não compra a Ferrari como um veículo de locomoção. Senão ela comprava um HB20, ela comprava um Gol, entende? Isso é um veículo de locomoção. A Ferrari não. A Ferrari é uma obra de arte que simboliza o poder, o status dentro de uma concepção de criação da marca, que é o quê? Um cuidado italiano, das linhas italianas, os carros italianos têm um desenho completamente diferente entre todos os outros carros europeus, né? Por isso que a Ferrari ficou tão famosa, né? Por que a Ferrari usa a cor vermelha? Porque vermelho é poder? Não, não é porque vermelho é poder. A Ferrari ela utiliza a cor vermelha por conta da influência do seu nascimento lá na cidade onde ela nasceu. Então, veja, pessoal, que a gente não pode ser mecânico. A gente tem que pensar a publicidade como arte. Quando a gente faz uma peça publicitária, a gente está fazendo arte. Porém, algumas artes vão ser mais simplórias, se é que existe arte mais simples e arte não simples, né? Mas só para entendimento. E outras artes vão ficar imortalizadas para sempre como grandes campanhas publicitárias. Veja, por exemplo, a Boticário ela utilizou um quadro de Tarsila do Amaral, que é o Manto Vermelho, né? Então, o que ela fez? Olha o que ela fez. Esse autorretrato, né, da Tarsila do Amaral,
que foi pintado pela própria Tarsila após um jantar em homenagem a Santos Dumont, lá em Paris, tá, pessoal? Ela serviu como uma peça publicitária muito interessante. E se a gente olhar essa peça publicitária, depois vocês vão ver, vocês vão ter acesso a ela, vocês vão ver que eles pegaram o autorretrato da Tarsila do Amaral e colocaram o perfume pintado à mão. Então, eu não tirei uma foto do vídeo de perfume e coloquei no cantinho. Eu peguei esse perfume e eu fiz em pintura, como se fosse a Tarsila lá na época, pintando junto com o retrato dela o perfume que a Boticário fez, entende? É como se o perfume tivesse dentro do quadro e não o quadro apenas compondo uma peça publicitária no fundo. Então, olha a sacada, né? Até muda um pouco as características do perfume, porque ele muda um pouco a sua percepção, né? A textura do vidro e coisas do tipo. Mas a questão é que essa propaganda ficou tão famosa porque as pessoas começaram a desejar esse produto pelo modo que ele foi apresentado, né? Veja, não é simplesmente mais um perfume do Boticário, é um perfume inspirado em um quadro da Tarsila do Amaral, em um dos momentos mais célebres da carreira dessa pessoa, né? Agora veja, por que escolher a Tarsila do Amaral? Por que escolher este quadro? Não poderia ser outro quadro? Não poderia ser um quadro de Da Vinci? Não poderia ser uma obra de Michelangelo? Por que ele escolheu Tarsila do Amaral? Por conta da representatividade da pintura e da artista Tarsila para com a marca e o perfume. Só que para eu entender essa representatividade, eu preciso estudar arte. Eu preciso entender quem foi Tarsila do Amaral. Eu preciso entender por que esse quadro, né, o Manto Vermelho, o que ele representa. Para eu poder chegar nessa concepção de ter essa ideia, né, ter o processo criativo de unir aí a ideia com o produto, com o briefing, com a necessidade, para virar uma campanha publicitária. Para vocês terem uma ideia, pessoal, a Boticário, ela inova várias vezes, né? Muitas vezes ela inova. E nem sempre ela precisa utilizar de quadros, né? De coisas famosas, de pintores famosos, escultores famosos em suas publicidades para inovar. Mas o que eu estou querendo dizer é que para ela inovar, mesmo sem usar, né, como base um quadro, por exemplo, como ela usou nessa campanha, ela precisa compreender a arte e entender a influência da arte dentro de um processo. Veja, por exemplo, pegando ainda Boticário, o perfume, né? Perfume, pessoal, não é algo nacional, vocês sabem. A ideia de perfume é europeia, né? Tanto que quando a gente fala em perfume hoje, a gente remonta principalmente à França, né? Porque sempre que a gente fala, olha, eu vou para a França, a primeira coisa que a gente pensa é, nossa, vai comprar um perfume lá, né? E por mais que a gente pegue um perfume de lá e traga para cá, né? O status de falar que, olha, lá na França existem lojas, existem perfumistas, existem, enfim, lá é diferente. Por quê? Porque a gente está falando de arte. O perfume lá na Europa, e principalmente na França, em algumas localidades, não é visto como um objeto de uso pessoal diário para você ir lá e ficar perfumadinho. Não, é mais do que isso. O perfume, ele é um modo de liberdade, é um modo de expressão. Perfume representa algo que te inclui num grupo, numa sociedade, né? Que te inclui em um estilo de vida. E isso é arte. Então, eu não posso fazer uma campanha publicitária colocando o vidro do perfume e falando compra, porque isso não é arte. Se vocês pegarem aí as marcas mais famosas, pegar Prada, né, pegar Emporio Armani, vocês vão ver que eles fazem muitas vezes as suas publicidades, né, as filmagens, a fotografia das cenas em localidades da Europa, e geralmente do sul da Europa, França e Itália principalmente. Então é muito comum eles utilizarem algumas ilhas em especial, né, como por exemplo usarem a Ilha de Capri, né? Muitas propagandas de perfume foram feitas por conta da cor da água, da beleza da ilha, né? Eles usarem, por exemplo, escadarias, né? Na Piazza Espanha, né? Que fica
na Itália, que fica em Roma, né? Muito, como aquela escadaria muito famosa, porque várias campanhas já foram feitas nessa escadaria. Tem uma muito famosa, tentando lembrar o nome do perfume aqui, esqueci, mas já vou lembrar, que é uma mulher de vestido vermelho, ela desce a escadaria, e o vestido, conforme ele vai descendo, quando chega no final, ele vai colorindo toda a Piazza Espanha, e ao final, né, os tons da Piazza Espanha é o tom do vidro, que é uma obra de arte. Então, gente, para pensar, a gente só está falando de perfume, por conta do case da Boticário, né? O quanto um perfume é uma obra de arte. Então, se você, que vai ser publicitário, que já trabalha na área, você é aluno, quer, por exemplo, trabalhar numa empresa como o Boticário, não tem que entender que eu preciso fazer uma coisa bonitinha. Não, você está fazendo arte, não apenas publicidade. Você não está fazendo um outdoor, você está fazendo uma arte que vai ser inserida em um outdoor, né? A própria embalagem do perfume, hoje, ela é uma obra de arte, né? Muitas vezes a gente gosta de um perfume não só pelo cheiro dele, mas pela embalagem dele, né? Aquele perfume Omilian, né? Ele ficou muito famoso, muito popularizado aqui no Brasil por conta da embalagem dele, né? Que era uma embalagem muito diferente, toda dourada, né? Uma embalagem que simboliza uma barra de ouro, né? Parece bem uma barra de ouro, brilha, né? A gente tem um outro perfume que é da Victoria's Secret, e ele é maravilhoso. A caixa, quando você abre, sai um monte de purpurina, né? E a embalagem parece uma bailarina, né? A saia de uma bailarina, toda com detalhe em preto, com um laço rosa que simboliza a marca. Uma coisa maravilhosa, e vem 25 ml de perfume. Então, entendam que isso é publicidade. Eu não vou investir milhões numa embalagem dessa para depois simplesmente fazer uma campanha publicitária lá com a foto do perfume escrito novo perfume Victoria's Secret. Isso não é publicidade. Isso não é publicidade. Publicidade é o entender a representatividade do produto, estudar isso dentro da arte e ver onde ela se encaixa para levar para o público que, olha, isso não é um perfume, isso é um estilo de vida. Quando você comprar esse perfume aqui, você não vai se sentir só mais perfumado, você vai se sentir, por exemplo, feliz, você vai se sentir realizada. Se você é mulher, vai se sentir empoderada, porque é isso que esse perfume passa para você, né? Então, é muito importante, pessoal, que vocês compreendam sempre a importância da arte dentro da história da publicidade. Tem um outro aqui também, pessoal, que esse aqui eu particularmente acho fantástico, eu adoro essa propaganda, que é a ilustração de Michelangelo, né, que fica na Capela Sistina, de novo lá na Europa, né? Foi em 2012, te confirmar aqui só o ano, foi em 2012, a INR, tá? IER, tá? INR, que é uma grande produtora de publicidade, produziu para a TAM uma campanha publicidade e utilizou como base, né, como inspiração, né, as obras das ilustrações de Michelangelo na Capela Sistina, né? A TAM, pessoal, ela começou a focar muito nos seus destinos para a Itália, tá? E aí ela contratou a INR para fazer a campanha publicitária dela para, veja, não só falar, olha, a TAM te leva para a Itália, a TAM tem voos diretos para Roma. Não, não é esse o objetivo. O objetivo é que a pessoa vivencie na propaganda Roma, a Itália. Que quando a pessoa assista essa propaganda na televisão, quando ela veja essa imagem, por mais que ela seja estática, ela entenda o que é Roma e por que é tão importante ela saber que a TAM vai te levar até Roma, vai te levar até Itália. Entenderam a diferença? Se a gente pegasse uma marca de colchão, não seria vender colchão, seria vender uma boa noite de sono. Ou seja, você vende a solução de um problema, você vende o respaldo e não o porque vender o produto, o vendedor está na loja para vender, né? O site está lá para vender. O que a gente vai fazer aqui é a publicidade, é a compreensão, é a leitura dessa propaganda. Essa propaganda aqui da TAM, pessoal, ela fez tanto sucesso e ela foi destaque mundial numa das maiores revistas de publicidade e propaganda que existem no mundo, tá? A revista alemã Archiv publicou
essa propaganda e elencou essa propaganda como uma das 200 melhores propagandas da história. Veja que coisa interessante, a gente está falando antes de 2012, né? E essa propaganda entra utilizando um conceito, né, lá de Michelangelo, da Capela Sistina, lá no Vaticano, né? É um conceito que é de antes de Cristo, né, das pinturas, né? Para fins modernos e entra para a história da publicidade. Então, vou mostrar para vocês, mas é muito interessante porque o quê? O jeito que eles mostram essa pintura de Michelangelo, né? E o jeito que eles falam, né? Olha, a TAM te leva até Roma, te leva até Itália, é muito sutil. Ou seja, ele primeiro te instiga a... Olha como é lindo isso aqui. É lindo, não é? Quem pintou foi Michelangelo, que é uma das obras de arte mais valiosas do universo. Ela está na Capela Sistina, foi pintada à mão. E maravilhoso, está lá na Europa. Agora, sabe quem leva você para a Europa? A TAM. Entendeu a diferença? Primeiro desperta o desejo, né, o conceito, né, para depois fazer isso. Quem faz muito isso, pessoal, por exemplo, a CVC, o Hotel Urbano. O que eles fazem? Se vocês entrarem agora aí no site do Hotel Urbano ou no site da CVC e procurar por um pacote de viagens europeu, as fotos que eles vão colocar, né, para poder ilustrar esse serviço, né, que está sendo vendido, são dos lugares mais lindos que existem na Itália. Aliás, não só na Itália, mas na Europa inteira. Então, eles vão colocar lá ilhas maravilhosas, todas reais, como a Ilha de Capri, né? Eles vão colocar lá, por exemplo, o Coliseu de Roma, né, no pôr do sol, pegando o sol em cima, né, maravilhoso. Eles vão colocar a Torre Eiffel, né, com todas as suas águas dançantes, né, que fica ali atravessando a rua. Eles vão colocar para vocês, por exemplo, em Berlim toda nevada, a neve linda caindo de Berlim, né, em cima do portão de Brandemburgo. Né? Para que eles fazem isso? Por que eles só não falam, a gente tem pacote para Berlim, tá? Não, porque eu tenho que despertar o desejo de falar assim, cara, já imaginou você aqui debaixo do portão de Brandemburgo, com neve caindo, vendo essa cena que você está vendo? Não é incrível? Então, a gente leva você. Tem 3 pacotes aqui embaixo que fazem isso. Tem algumas empresas que colocam até videozinhos, né? Vídeos curtinhos de 20, 30 segundos, né? Colocando em 4K, em imagens de drone, né? Os locais lá mais lindos, né? Por onde o pacote turístico vai passar, né? Para quê? Tudo para despertar o desejo. Agora, isso é arte, pessoal. Não é simplesmente uma campanha publicitária. Não é simplesmente uma publicidade feita por drone. É mais do que isso, é um conceito artístico. Imaginem vocês que vocês serão contratados. Vamos pegar a CVC. Pela CVC, para fazer a propaganda de um novo pacote chamado Pacote 7 Maravilhas, tá? E ele vai levar vocês a conhecerem, né, aí o cliente, ele conhecer as 7 maravilhas do mundo. É um pacote de valor agregado. Esses pacotes existem, tá, pessoal? Não estou criando nada, não. É um pacote de valor agregado, vai custar aí 40 mil reais com tudo incluso, e você vai passar aí pelo mundo inteiro conhecendo as 7 maravilhas do mundo. Como é que você vai vender isso para o cliente num preço desses 40 mil reais? Geralmente, quem vai comprar um pacote desse é público classe A, né? É um público que já conhece, muitas vezes, vários desses lugares. Então, como é que você vai vender isso? Bom, vai, por exemplo, fazer uma produção artística para deixar a pessoa com vontade de conhecer de outra forma o mundo através das 7 maravilhas. Para isso, vocês têm que entender de arte. Vocês não podem achar só que a Torre Eiffel é uma torre linda que está lá no centro de Paris e que é muito famosa. Ela representa muito mais do que isso. Ela foi feita para a exposição universal. Ela tem toda uma história. Ela tem todo um aparato artístico, né, que por isso que chama tanta atenção do mundo inteiro. Ela é o ponto turístico mais visitado do mundo inteiro. Né? Você vai levar, por exemplo, as pessoas para conhecer, sei lá, o Coliseu. Mas o que é o Coliseu? O Coliseu é um prédio em ruínas que está meio que caindo aos pedaços. Mas por que as pessoas têm que conhecer o Coliseu? Então, veja, vai ter que conhecer a história por trás do Coliseu para conseguir passar
em 5 segundos de vídeo, quando você filmar o Coliseu, é o sentimento da necessidade de conhecer esse lugar, né? É muito comum, pessoal, quando, por exemplo, o roteiro turístico é gastronômico. O que é isso? É baseado nas comidas, né? Então, geralmente tem lá um restaurante e o garçom chega com um prato de comida, geralmente típico, coloca em cima da mesa, né? E aí o vídeo passa, uma direção artística, né? Que a gente monta para filmar. E é aquele prato lindo que a gente come com os olhos antes de comer com a boca, né? Por que a gente tem que fazer isso? Para a pessoa sentir a vontade de falar assim, meu Deus, que peixe maravilhoso é aquele que está naquele prato. Nossa, que tiramisu maravilhoso aquele que está sendo servido ali em Roma, né? Para que a pessoa sinta o desejo de não comer tiramisu em qualquer lugar. Ela comer lá em Roma com um pacote turístico, por exemplo, da CVC. Tá? Tudo bem até aí, pessoal? Tranquilo? Beleza? Tá. Qualquer coisa vocês perguntam, tá? Tem um outro que eu peguei aqui para vocês, que da Lexus, né? A Lexus, pessoal, ela usa uma frase que eu gosto muito, eu vou até ler para não falar errado, ela fala o seguinte, ó, cada peça publicitária, obviamente, né? Cada peça é uma obra-prima. É isso que a Lexus fala, né? A Lexus Automóveis, pessoal, ela entende que ela não faz publicidade. Ela tem no seu DNA que o que ela faz são obras-primas, porque ela considera que os veículos que ela faz não são carros, são obras-primas. Tanto que quantas vezes vocês escutam, eu tenho certeza que tem gente que nem conhece a marca Lexus, né? Quantas vezes vocês escutam assim, tal artista famoso aí da Rede Globo, de um seriado, comprou um Lexus. Vocês não escutam. Vocês escutam que o cara comprou uma Lamborghini, que o cara comprou uma Ferrari, e que as pessoas compraram carros que são muito, muito lindos, porém que são marcas aí mais famosas, né? mais que a gente tem mais familiaridade. Por que a gente não escuta? Porque, olha, o Caio Castro comprou uma Lexus, Neymar comprou um Lexus. Porque, pessoal, Lexus é feito com um público muito específico que valoriza muito cada traço daquele carro. Então, quando o cara vai numa concessionária Lexus para escolher um carro Lexus, o que ele olha não é um carro. Ele olha que ele está levando para casa uma obra-prima. Então, ele vai principalmente analisar aquela compra como algo que ele não quer vender depois. Quando a gente compra um quadro, claro, um quadro famoso, né, de uma representatividade artística, eu não compro pensando em revender. Eu compro pensando que isso é uma obra de arte, eu quero ela lá no meu hall. Claro, estou falando de um público classe A, né? Diferente de, por exemplo, de comprar um Gol, um Fiat, né, mais popular, falar, não, eu vou comprar daqui 4 anos eu troco de carro. A gente não tem essa expectativa, porque o que a gente está comprando é um veículo, mas é, acima de tudo, algo feito sob medida, é algo pensado, é algo feito dentro de conceitos artísticos inovadores. E por isso, a Lexus, por exemplo, ela utilizou em uma campanha publicitária em 1931 um quadro de Salvador Dalí. E essa propaganda também ficou imortalizada, tá? Porque ela fez uma campanha chamada Persistência da Memória, né? Inspirada, obviamente, lá no Salvador Dalí. Fazendo o quê? Mostrando que, olha, isso aqui não é um carro, é uma obra de arte. Isso já lá em 1931. Em 1931, que as pessoas tinham um poder aquisitivo muito menor. A quantia de ricos que existiam no mundo eram desse tamanho. Hoje a gente sabe que a gente tem um de novos ricos no mundo inteiro, né? Começando aí por pessoas que muitas vezes, né, entraram em profissões que nem existiam naquela época, né? Antigamente as famílias eram ricas, eram herdeiros, né? E hoje a maioria, muitas vezes, né, é por conta de alguns cargos, como políticos, pessoas da área de esporte, enfim, né? CEOs de empresa, presidentes de empresas, multinacionais e coisas do tipo, tá? Aqui no Brasil, nós tivemos uma marca que ficou muito famosa e imortalizada, pessoal, que particularmente eu gosto muito, e fico muito triste que ela tenha mudado a sua linha de editorial, que ela tenha mudado a sua linha de briefing, de publicidade, que é a Bombril. A Bombril, pessoal, lembra do carequinha que fazia lá a Bombril, né? Imagina, né? Quantas publicidades aquele personagem fez, né?
Mas tem dois em especiais, duas participações dele, né, que são incríveis. Um deles foi uma inspiração em Mona Lisa, tá? E é muito interessante porque, ao mesmo tempo que era uma propaganda de uma esponja de aço, então, teoricamente, não precisava usar arte, né? Mas foi feito por um lado totalmente cômico, né? Um lado sátiro. Mas olha que interessante, utilizando um dos quadros mais importantes e mais conhecidos do mundo, que é a Mona Lisa, né? Essa propaganda é de 1900, essa propaganda ela é recente, mas para vocês terem uma ideia, em 1919 pintaram um bigode na Mona Lisa. Quem pintou esse bigode, pessoal, foi uma pessoa chamada Marcel. O Marcel pintou um bigode na Mona Lisa, tá? Não no quadro original, mas foi feito uma pintura, né? Um bigodinho Mona Lisa. Como sátira, isso ficou muito famoso. E olha só, tempos modernos depois, a Bombril utilizou disso para fazer uma campanha publicitária. Essa campanha publicitária, pessoal, foi considerada uma releitura sátira da época e, gente, fez muito sucesso aqui no Brasil, muito sucesso. Do mesmo jeito que depois a Bombril, ela aproveitou de uma exposição de Picasso, que foi no Museu de Arte Moderna de São Paulo, em 1999, para fazer algo parecido, né? Então, usando a sátira junto com a arte para conseguir conquistar o público e fazer uma campanha publicitária inovadora. E veja só vocês, dessa vez não é de perfume, não é de marca de carro, e sim de uma esponja de aço que custa aí R$ 2 aí nos supermercados, que é um produto que não tem valor agregado, né? E que todo mundo tem em casa, e que, enfim, é um produto muito barato, né? Que não precisaria necessariamente se utilizar de Mona Lisa, né? Se utilizar de Picasso para fazer esse tipo de coisa. Então, eu quis colocar esse exemplo para vocês verem que é um exemplo do Brasil e, ao mesmo tempo, que é um exemplo de um produto que não é valor agregado, para vocês não acharem que é meio tópico isso que o Vinícius está falando, porque é muito fácil falar sobre carros importados, né, sobre cervejas importadas, como o caso da Heineken, né? Enfim, para vocês verem que a gente tem casos aí, né, de coisas que não têm valor agregado, como aí obras de arte, né? Na Europa, pessoal, hoje ela não é mais fabricada, mas tinha uma balinha dessas durinhas, balada individualmente, tá? Uma bala que dentro da bala, ao invés de vir uma figurinha, que nem muitas balas traziam aqui no Brasil, os chicletes traziam, né? Vinha um papelzinho com um código que você entrava no site da marca da bala e você baixava uma imagem de um quadro famoso ou de uma escultura famosa europeia, tá? Então as pessoas pegavam isso, né, compravam essa bala para ganhar o código e poder ter aí em alta resolução essa reprodução dessa obra de arte aí, né, baixada em seu computador. Várias empresas fizeram algo parecido, né, utilizando inclusive a música no lugar de pinturas. Pessoal, a música é uma das formas de arte mais incríveis que existe no mundo, tá? Não esqueçam disso. Então, não é só pintura, né? Não é só, por exemplo, cores, mas a gente pode falar de música também, né? A Coca-Cola, a Apple já fizeram campanhas aí, né? Que você comprava uma Coca-Cola, na tampinha vinha um código do lado de dentro, você colocava lá no aplicativo ou você colocava no site e baixava um MP3 de uma música lá. Eu não lembro direito quais eram as músicas, mas tinham várias, né? Por quê? Era um modo de dar um presente, né, para as pessoas que não fosse um presente físico. Era um serviço, que é uma música, né? Representando arte. A Coca-Cola está fazendo muito isso também. Ela inovou muito em algumas embalagens. Ela revestiu as embalagens todas, né, das garrafinhas, né, com um papel vermelho e pintou com modos coloridos aí, essas garrafinhas aí, nossa, viraram febre, todo mundo quis colecionar essas garrafinhas, né, porque elas traziam aí imagens famosas também, coisas do tipo. A Pepsi já fez algo parecido no passado também, utilizando, aí ela tirou
a embalagem, a cor, né, da latinha da Pepsi, e colocou também de outras coisas famosas, e isso virou daí uma febre também. Enfim, pessoal, veja que é arte, né? Tanto que a gente usa a expressão, precisa fazer uma arte para a empresa tal. Por que a gente fala isso? Por que a gente não fala, preciso fazer um rabisco para a empresa tal? Preciso fazer um desenho para a empresa tal, porque não é isso que a empresa quer, porque ela quer uma arte, né? Então, quando por exemplo, vocês trabalham numa empresa, né? Numa agência, e aí vocês recebem o telefonema lá de uma revista, e ela fala assim, olha, você pode, por favor, mandar a arte da Coca-Cola em tal tamanho, tal, para a gente colocar aqui na capa da revista? Veja, eles pedem a arte. Por quê? Porque a gente não está falando simplesmente de um desenho, a gente está falando que aquilo que foi feito é arte. Algumas muito inovadoras, né? Algumas vão marcar e marcaram muito aí, outras elas vão marcar por um tempo, elas vão ser muito úteis por um tempo e depois vão cair até no esquecimento. Mas ainda assim, elas são formas de arte, né? Então, o publicitário, ele faz arte, ele utiliza, então, o estudo artístico, histórico, para poder ter, aí junto com a criatividade, com os processos de criação e com softwares eletrônicos, né, a concepção do briefing e das peças publicitárias. Tudo bem até aí, turminha? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer comentar? Alguém lembrou de alguma propaganda que acha que cabe aqui na nossa disciplina? Alguma coisa que ficou bem marcante por conta aí de, olha, isso aqui pode ser considerado arte? Não sei se vocês querem sugerir alguma coisa. Querem fazer isso? João, Duda, Natan? Tranquilo? Beleza, então. Pessoal, teve mais duas campanhas que chamam muita atenção. E uma delas é a campanha da FMP, tá? Que foi para o Dia Mundial do Rock. Essa aqui, ela já usou, pessoal. Estou tentando pegar aqui os nomes dos softwares. Os softwares foram softwares bem avançados de criação, manipulação de imagem, né? Mas a inspiração final da peça publicitária foi a escultura Davi, de Michelangelo, né? Então, você sabe que essa escultura ela é muito famosa, uma escultura aí de preço aí inestimável em representatividade artística, né? E foi usado como inspiração para o Dia Mundial do Rock. Eu lembrei de um outro exemplo aqui que a gente pode colocar também. Veja que interessante. Quando, por exemplo, um artista, um cantor, uma banda, ele faz, por exemplo, a propaganda de um novo single, de um novo álbum, né? Ele obviamente precisa de uma peça publicitária, né? De algumas peças publicitárias e tudo mais, claro, né? Mas vocês já pararam para pensar que muitas vezes é uma obra mais artística, né? Então, veja, por exemplo, aí as capas dos singles da Adele, né? O modo como é feito, né? O rosto dela, né? A composição de tons, né? De imagem, né? E até mesmo aí artistas mais populares, né? Da música internacional aí, mais pop, né? Como a própria Beyoncé utiliza aí no seu próprio show de estruturas artísticas que valorizam muito sobre o espetáculo, né? Gente, isso é fantástico. Se vocês pararem para pensar, essa inspiração, ela chega na publicidade por todos esses caminhos, que é, por exemplo, a música, né? Eu tenho um amigo, por exemplo, que ele trabalha numa agência de publicidade, aí em Piracicaba, né, aí em Piracicaba, e ele fala o seguinte, ele fala que muitas vezes, quando ele precisa começar a ter uma ideia, né, para começar a pensar um briefing, né, para poder aquele começo de construção de marca, né, de uma campanha publicitária, ele precisa de música. Então ele fica escutando músicas, claro que são músicas que para ele são inspiradoras, né? Muitas vezes aí algumas músicas até que clássicas que ele gosta bastante, e ele fala que muitas vezes essas músicas inspiram ele alguma coisa que começa a dar o limiar do que ele deve fazer. Claro que a música por si só não vai fazer milagres, a gente falar para vocês, pessoal, escuta a música que vocês vão conseguir fazer várias peças publicitárias, mas dá
a inspiração para ele falar, nossa, sabe o que eu podia fazer? Podia fazer aqui um desenho de um prédio, e nesse prédio ter não sei o que lá, que remete ao não sei o que e não sei o que lá. Por exemplo, a gente sabe, pessoal, que às vezes, para a gente criar uma peça inovadora, criativa, né, uma peça que vai render aí muito resultado, não é simplesmente a gente estar aí preparado, a gente estar estudado. A gente sabe que muitas vezes a gente precisa de uma coisinha chamada inspiração, né? E a gente sabe que tem dias que a gente está mais inspirado, tem dias que a gente não está, né? Tem dias que a gente parece que as coisas brotam, pipocam da nossa cabeça, e tem dia que parece que não sai nada, né? A gente senta para fazer alguma coisa e fala, meu Deus, não consigo fazer. Ou só faz coisa que você fala, não, isso aqui é porcaria, isso aqui, imagina, né? O ser humano, né, ele é assim, porque não existe uma fórmula, né? Nós somos pessoas que trabalhamos com emoção e razão, né? E a publicidade, ela trabalha alinhado dos dois lados, né? O processo criativo, né? Ele nasce dentro do nosso cérebro, passando principalmente pela emoção, pelos nossos sentimentos, né? Para gerar, né? Aqueles feelings, aqueles starters criativos, né? Que a gente fala, pô, sabe o que faltou nessa propaganda aí? Pô, podia ter um menininho que passasse agora correndo e ele deixa cair uma bola que bate não sei no que e derruba aquilo lá. E aí a mãe aparece, dá um sorriso, levanta ele e dá de presente para ele não sei o quê. Às vezes numa coisa tão simples que nascem aí grandes ideias que podem virar peças publicitárias interessantíssimas, né? Para a gente finalizar, tem mais um caso que eu coloquei para vocês. Muitas campanhas publicitárias hoje, pessoal, peças publicitárias, elas estão usando do surrealismo, né? O que é o surrealismo? Não confunda com o modernismo, né? O surrealismo é um dos tipos de arte que vai proporcionar uma experiência para o nosso cliente, para o nosso lead, né? De forma a fazer com que ele se pergunte algumas coisas. Então, a resposta não vai estar dada dentro daquela publicidade. Então, é mais ou menos assim. Imagina que vocês vão fazer um vídeo para televisão, tá? 30 segundos, de uma campanha publicitária de uma empresa de seguros, tá? Então, tem várias formas de fazer isso. Eu posso simplesmente apresentar os benefícios e falar compre. Eu posso fazer uma pessoa, te pegar um exemplo real, pegar a propaganda do Bradesco, um carinha andando, e aí ele escapa de várias coisas, um carro quase bate nele, mas ele escapa, um vaso quase cai na cabeça dele, mas ele consegue passar tempo, né? E no final aparece escrito algo do tipo, olha, é melhor você ter, né? Se no caso seguro. Ou eu posso fazer algo que não dê a resposta pronta para o cliente. Eu posso fazer, por exemplo, uma pessoa dirigindo um carro, essa ideia eu estou tendo agora, tá, pessoal? Uma pessoa dirigindo um carro em alta velocidade, o aspecto dela no semblante, ela está muito nervosa, ela está suando frio, tá? E é um homem e ele está dirigindo um carro numa autoestrada sozinho, em alta velocidade, e a única coisa que mostra nesse vídeo é o carro em altíssima velocidade, passando aí por curvas, por coisas do tipo, e essa pessoa toda nervosa dirigindo. E ao final, eu dou uma leve dica do produto a qual eu estou inserindo. Veja, a pessoa ela vai entender qual é a publicidade. Por exemplo, uma publicidade de seguros, ou, por exemplo, uma publicidade falando aí sobre uma marca de hospital, ou de repente uma marca funerária, ou de repente eu não sei o que lá. Vai ficar subentendido. O lead, o cliente que está assistindo, ele vai ter que pensar, tá? Tem uma propaganda tem um estilo de propaganda que eu acho muito interessante, e é quando a gente precisa fazer propaganda de empresas que mexem com funeral. A gente sabe que mexer com isso é extremamente delicado, né? Mexer com isso, fazer uma publicidade para vender, por exemplo, um plano funerário, por exemplo, para vender jazigo no cemitério particular, como acontece no Brasil, nos Estados Unidos e na Europa,
é muito delicado, porque ninguém quer falar sobre isso. E não dá para eu mostrar o que é que eu estou vendendo, né? Porque é muito agressivo aos olhos. Então, veja, como é que eu vou fazer essa publicidade? Eu preciso entender o conceito artístico para que eu consiga vender aí o objetivo, que é, olha, todo mundo vai passar por isso em um momento. Então você tem que pensar sobre isso. E ó, a gente está aqui nesse momento quando acontecer. Não queremos que aconteça, mas quando acontecer a gente está aqui. Então veja, tem que ser muito sutil. Tem uma propaganda, que eu acho que vocês conhecem, que eu acho muito bacana. É uma campanha de um cemitério que ela é assim, é uma imagem e ela é uma propaganda, ao meu ver, que ao mesmo tempo que é pesada, ela também mexe com humor. Né? Ela é assim, ela é uma propaganda que aparece em cima, aqui é o gramado onde está minha mão, de cima do gramado, 4 ou 5 jovens, tá? Tocando violão, enfim, ali tipo num piquenique, tá? Estão reunidos, felizes, e embaixo são as covas, são os jazigos, perdão se eu errar o nome, tá, gente? Eu não entendo disso. São os jazigos, 5 gavetas, tá? E aí a campanha publicitária basicamente o seguinte, olha, aqui no cemitério tal, nós temos condição de deixar a galera toda reunida, caso seja preciso. Vocês já viram essa campanha, pessoal? Ela não é nova, ela é um pouquinho antiga. Alguém já viu essa campanha publicitária desse cemitério? Às vezes até na própria aula de algum professor? Alguém de vocês já viu? Não? Pesquisa depois, eu vou postar o link para vocês também. É muito interessante, foi um jeito de dizer o seguinte, olha, aqui no cemitério tal, a gente trabalha com cova múltipla, porque o que acontece é que muitos cemitérios, eles têm só 2 gavetas ou 3 gavetas, tá? Então aí, esse foi um jeito deles brincarem que, ó, aqui tem 5, a galera pode ficar reunida se precisar, no caso tipo de um acidente. Claro, não existe um jeito certo de fazer publicidade desse tipo de coisa. Mas é muito interessante, né? É um jeito aí, um dos modos mais criativos que eu já vi para falar sobre esse tipo de coisa que ninguém quer falar, né? Então, o processo criativo, pessoal, ele é importante se a gente entender, né? A arte por trás disso. Tem uma campanha publicitária de uma empresa de seguros americana. E é assim, pessoal, é um vídeo, e o cara, ele tá o tempo inteiro fugindo da morte, aquele personagem de preto, né, com aquela foice, né? Então, a morte está atrás dele o tempo inteiro, fica seguindo ele, né, e coisas do tipo, tal. Então, fica aí 25 segundos do vídeo, o cara nas mais diversas situações fugindo da morte. Tem uma cena, inclusive, que ele entra no banheiro, ele vai usar um mictório, e aí a morte tá 2 mictórios depois também, sabe, usando o mictório, e aí ele sai também do ambiente, coisas do tipo. E a propaganda falava o seguinte, você não tem como fugir da morte o tempo inteiro. Quando você não conseguir mais fugir, a gente está aqui para te salvar. Então eles vendiam o seguro deles com uma ideia de salvação da morte. Na verdade, não é salvação, porque ninguém pode da morte. Mas vocês entendem o conceito? Mas para isso eu preciso entender o que é essa representatividade, como que essas pessoas compreendem esse processo de morte. Enfim, isso pode passar por qualquer ambiente, pode passar por cerveja, pode passar aí por alimento, pode passar por veículo, perfume, por estilo de vida, por floriculturas, né? Muito comum na Europa, redes de floriculturas entregarem flores em casa, né? Aqui no Brasil a gente quase não vê delivery de flor, né? Lá é muito comum, né? Muitas cidades têm várias empresas que fazem delivery de flor e você compra até pela internet, porque as pessoas compram muita flor, né? Vasos de flor para suas casas. E aí como é que eu vou fazer publicidade de flor? Por exemplo, Amsterdã é uma cidade que depende do comércio aí de flores, né? Em especial, boa parte do ano de tulipas, né? Vende para o mundo inteiro, inclusive para o Brasil. E aí, né? Como é que eu faço publicidade de flores, né? Eu simplesmente mostro um campo florido e falo, compre. Não, isso não é publicidade, né? Isso é um desenho que representa uma vontade de vender e comprar.
né? A publicidade é algo artístico, né? É algo que entra dentro de um processo que mistura criatividade, que mistura com compreensão de desejos, que mistura com atingimento de objetivos, né? Em compreensão de necessidades e, principalmente, com compreender a arte em seu processo artístico. Com base nisso, pessoal, para a gente já indo até para o finalmente da aula, eu vou, quando encerrar a aula, pessoal, eu vou colocar lá no grupo do Facebook um link para vocês entrarem e verem essas publicidades todas que eu falei para vocês, num único link, tá? Vocês entram lá e vocês vão ver, e aí vocês vão pesquisar, tá? A nossa aula ela vai ter um momento prático hoje, tá bom? Ele não vale nota, é só para vocês aí terem aí a percepção publicitária e poderem exercitar um pouquinho isso, né? Então, eu vou colocar esse link para vocês lá no grupo do Facebook, tá? Logo quando eu encerrar aqui a aula, o vídeo. E depois que vocês entrarem nesse link e verem lá, acho que tem umas 12 peças publicitárias. Tem até algumas que eu não citei aqui, tá? Vocês vão pesquisar sobre elas, vão entrar no YouTube, vão assistir essas peças, claro, quando elas forem em vídeo, tá? Porque ali vão ter as imagens estáticas e explicando um pouquinho sobre cada uma delas. Então, tem a imagem, a imagem, explicação de cada uma. Vocês entram e assistam e percebam a influência da arte nesses processos. Então, vai ter a da Heineken, vai ter a da TAM, vai ter a da Lexus, vai ter a da Bombril, tá? As duas da Bombril, né? E é muito importante. Mas, para fechar, eu deixei um dos cases que eu acho mais fantástico, e eu não quero falar muito sobre ele, mas só para já despertar o desejo em vocês, porque eu estou preparando uma aula que a gente vai estudar essa empresa, porque vocês precisam compreender o que essa empresa fez, pessoal, porque foi algo de gênio, foi algo assim extremamente que a gente tem que estudar dentro da publicidade. Eu estou falando da Havaianas. Gente, vocês já pararam para pensar no que a Havaianas fez enquanto processo artístico publicitário? Olha o que a Havaianas fez. Se vocês olharem a Havaianas lá na década de 90, e a empresa, né? A empresa Havaianas lá na década de 90, e olhar a empresa Havaianas hoje, gente, são duas empresas totalmente diferentes, porém é a mesma empresa. Olha que interessante. Primeiro, ela modificou o produto, né? Aquela Havaiana, né? Chinelão de dedo, né? Que ainda é, né? Chinelão de dedo. Muito barata, por sinal, vendida em supermercado, vendida lá na lojinha do nosso bairro, né? Aquela Havaiana lá, base, chegou a custar muito barato no Brasil na década de 90, que todo mundo usava, porque era o calçado mais barato, né? Então ele ficou muito popularizado, inclusive na classe D e E, né? Olha o que a Havaianas, em termos de produto, é hoje. Hoje nós temos peças da Havaianas que elas são produzidas em parceria com Swarovski na Europa. Gente, tem uma loja da Havaianas, eu preciso achar esse vídeo. É que eu faço backup das coisas, depois, sinceramente, eu não sei aonde foi, eu não sei onde para o vídeo. Mas eu fiz um vídeo, justamente para usar em sala de aula, e eu queria passar para vocês um telão, mas eu vou postar para vocês ficarem com esse conteúdo. Essa última vez que eu fui para Roma, eu fui lá numa das principais praças do Vaticano, que meu Deus, fugiu o nome, na Piazza Papolo. Na Piazza Papolo, pessoal, tem uma avenida que tem as principais marcas do mundo inteiro. E lá tem a Havaianas, tem uma loja da Havaianas lá. E eu entrei nessa loja e eu pedi autorização para filmar, entrar filmando. Entrei lá, eu sempre levo uma GoPro, fazer uns vídeos bem legais para vocês, e filmei a Havaianas. E o que eu filmei? Para vocês verem o que é uma loja da Havaianas hoje, né, lá na Europa. É uma loja extremamente elitizada. Vocês têm Havaianas aí que custam aí 29 euros, tá? O euro vale R$6, então façam 30 vezes 6, né? E tem algumas Havaianas que são vendidas em caixas ou de madeira ou de acrílico. Caixas mesmo, pessoal. E não é caixa de sapato, viu, gente? É umas caixas lindas, né? Em parceria com empresas como Swarovski. Então, o que você está comprando não é mais um chinelo, não é mais um calçado. Você está comprando uma obra de arte.
porque chega a custar ali 400, 500 euros. Tem uma Havaiana, se não me falha a memória, que custava ou era 699 ou 599 euros. Eu filmo no vídeo para vocês verem o preço. Quem que compra uma Havaiana dessa? Quem não quer um chinelo, quem não quer um calçado, quem quer uma representação artística. Então, uma Havaianas, é a de dedo, tá, pessoal? Só para vocês visualizarem, tá? Porém, toda concebida em Swarovski, tá? Com selo de garantia das pedras e tudo mais. Então, veja que coisa interessante, né? O que a Havaianas fez enquanto empresa é inserir a arte dentro dos seus produtos. E para onde foi parar isso? Foi parar isso nas suas campanhas publicitárias, né? Que apesar de no Brasil ainda serem bem engraçadas, né? E ainda reforçarem como uma marca popular, que a classe C, D e E tem acesso, mas cutucou a classe A com alguns produtos, né? Inovadores, como aqueles sapatinhos, né? Que eles fizeram unissex para o público masculino e feminino, as alpargatas, né? Ficou muito popular, né? Entrou na moda muito rápido, vendeu muitas unidades, né? Veja, quem cria tudo isso, pessoal, é a empresa, junto com a área de engenharia e administração, mas sem a publicidade não dá para vender isso, né? Como é que eu vou vender esse novo conceito de Havaianas para um público que desconhece esse conceito? Como é que eu vou chegar na Europa, vender um produto no valor de 700 euros, sendo que no Brasil, quando o cara vier para cá, ele vai comprar em reais, no supermercado da esquina, claro, que é aquela bem basicona, né? 20 reais, 22 reais, 25 reais. Ele vai no shopping, vai comprar uma melhorzinha por 80, 90 reais, né? Hoje a gente pode personalizar a Havaiana com qualquer foto. A gente usa até nas formaturas, né? Com o símbolo do curso, né? A Havaianas virou aí um estilo, uma representação de uma classe, né? De uma cultura, e não simplesmente um produto com uma empresa por trás que quer vender aquele produto, né? Veja que a Ipanema não conseguiu fazer isso, né? Veja que a marca de chinelos Haider não conseguiu fazer isso, né? Essa característica ficou muito marcante na marca Havaianas. Pessoal, em Milão, a Havaianas, ela está competindo espaço com uma loja dela, obviamente, na principal avenida de moda de Milão, que é uma avenida que fica em frente àquela catedral belíssima que vocês veem aí nos comerciais e tudo, e estão vendo agora, infelizmente, por conta aí do coronavírus, né? Bem em frente àquela catedral, pessoal, né? Do lado tem a Galeria Vittorio Emanuele e do lado tem essa ruazinha. Essa ruazinha, pessoal, ela não é grande, então é um dos metros quadrados mais caros da Itália, mais caros da Europa, compete direto com a Champs-Élysées em Paris, onde está o Arco de Triunfo, e ali tem, em cima de cada loja, tem uma bandeira, e aquela loja é daquele país. E é muito bonito quando você entra naquela avenida, você vê a bandeira do Brasil. E quem é que está lá representando o Brasil? A Havaianas. Não é uma loja de roupa, não é uma loja de perfume, não é uma loja de alimentos, não é uma loja de produtos típicos, não é uma loja do governo para vender lembranças, não, é uma loja de calçados, de chinelos, chamada Havaianas, e leva os seus produtos para lá, para expor para o mundo inteiro que olha o que a empresa brasileira Havaianas fabrica para o mundo. Não é um chinelo, não é um calçado, é um estilo de vida, é um conceito nascido no Brasil e que agora está disponível para todo mundo no mundo inteiro, inclusive na Europa. Vocês sabem que hoje, inclusive, pessoal, a Havaianas, as principais linhas, né, as linhas elitizadas, elas são consideradas produtos fashion. Então, nós já vimos aí vários desfiles de moda, né, desfiles de moda mesmo, né, profissionais, onde um dos acessórios, que é o calçado, eram Havaianas. Tá? Tudo isso, pessoal, para falar para vocês que, olha, não dá para pensar em publicidade como um desenho, uma coisa técnica somente, uma coisa criativa, uma peça publicitária, algo que precisa vender. Eu penso na publicidade, eu penso na publicidade como uma obra de arte. Eu penso na publicidade como uma interferência artística. Quando eu crio
uma peça publicitária, eu estou criando literalmente o que a gente chama de arte. Não à toa. Vocês não deixam de ser artistas. Olha que coisa bonita, né? A nossa profissão, a profissão do publicitário, nada mais é do que criar arte. Claro, nós vamos ter vários conceitos de venda, ferramentas, é claro, mas principalmente a criação, dentre todos esses conceitos, de arte. E quem cria arte, meus queridos, é chamado de artista. Então, por isso que muitas vezes a pessoa que estuda publicidade e propaganda, ela gosta de desenhar, ela gosta de pintar, ela gosta de fazer alguma coisa que representa algo artístico. Veja, não esqueçam que falar de questão artística não é só quadro, não é só pintura. Isso passa por música, isso passa por representação em diversos níveis, ok? Então, nós artistas temos como missão, né, produzir arte para quem? Para os nossos clientes, né, para as nossas empresas, né, para que a gente consiga fazer daquele produto, aquele serviço, uma ideia original, uma ideia muitas vezes inovadora, uma ideia muitas vezes extremamente criativa para vender aquele produto, aquela ideia, aquele serviço para as pessoas e com isso, né, ficar imortalizado, inclusive como arte. Pessoal, tem algumas artes e empresas que valem milhões, bilhões de dólares, né? Como os próprios logotipos, né? A maçã da Apple, o símbolo da maçã da Apple, vale quanto financeiramente? Bilhões de dólares. Só o símbolo, eu não estou falando da empresa, né? Aquele símbolo da Apple, ele vale bilhões de dólares. Agora, por quê? Porque aquilo é uma maçã? E aí a empresa chama-se Apple, olha que ideia criativa, né? Qual é o nome da empresa? Apple. Ah, tá, vamos desenhar uma maçã. Não, né? Não é tão óbvio assim. Então a empresa chama-se Apple, tá, eu vou criar uma maçã, né? Tipo, grande coisa. Mas espera um pouquinho, eu vou fazer uma maçã dourada, uma maçã prateada, eu vou fazer uma maçã diferenciada para valorizar, né, aquilo enquanto algo artístico. Veja o símbolo da Nike, símbolo da Microsoft, né? Tirando a imagem, veja algumas musiquinhas, né? Musiquinhas, por exemplo, da Microsoft, aquele tan, tananana, né? O que a gente tem ali? Eu não sou músico, tá, pessoal? Mas 6, 8 notas em coisa de 3 segundos e eu tenho, né, uma vinheta que vale bilhões de dólares, né? A da Disney, né? Quando a gente vai assistir da Disney, se a gente fechar os olhos, né, para não enxergar aquele castelo sendo desenhado, né, pela Sininho, né, que ela bate e vai desenhando aquele castelo, tem um sonzinho, né, que é uma música, uma sinfonia. Gente, quanto vale essa sinfonia? Bilhões de dólares, vale muito dinheiro, né? Veja que a Coca-Cola, por exemplo, na Copa do Mundo, nas Olimpíadas, ela fez algumas músicas só para a campanha publicitária nesses eventos, né? Então, ela fez música para a campanha publicitária das Olimpíadas, música para o futebol, né? Aqui no Brasil. Gente, um monte de gente baixou essas músicas, né, pelo próprio site da Coca-Cola, que disponibilizou isso daí para as pessoas não baixarem pirata, para ficar escutando no fone de ouvido, para colocar de toque no celular. E veja, é a música inteira. Não é que baixou o som da campanha publicitária. Não, não. Baixou a trilha sonora e cantava isso na academia, coisas do tipo. Olha só que coisa. Quanto valia essa música, então, que a Coca-Cola produziu? Ela deixa de ser só uma música, ela passa a ser uma representação artística de um momento único no Brasil, que foi o quê? Sediar as Olimpíadas, né? A qual ela patrocinou. Então, gente, é arte, né? Aqueles arcos dourados do McDonald's, para a gente fechar, né? Aquele arco dourado do McDonald's, que muita gente fala que é o arco da felicidade, né? Tem várias representações. Nada mais é do que uma composição artística de milhões de dólares, né? Para o quê? Eu não preciso mais escrever McDonald's em lugar nenhum. Eu posso chegar em todas as minhas unidades de negócio, tirar o nome McDonald's e deixar apenas o arco dourado. Todo mundo vai saber que aquilo é o McDonald's, certo? Por quê? Porque mais importante do que o nome McDonald's é o arco dourado do McDonald's, né? Então, algumas empresas conseguem, né, criar suas representações, as suas simbologias através das suas marcas
que ficam tão imortalizadas que a gente não pode acreditar que isso é somente um desenho, que somente foi uma ideia de uma inspiração, de uma criatividade momentânea. Isso foi arte. O artista publicitário produziu arte, uma arte que vai ficar imortalizada para sempre. Veja o símbolo da Mercedes, né? As Mercedes mais clássicas têm na ponta do carro aquele símbolo, né, sobressalente da Mercedes, né, que muitas vezes aí parece uma limusine, né, fica para fora assim aquele símbolo da Mercedes, né. Quanto que vale um carro com aquele símbolo, né? Não só o símbolo em si, mas o símbolo daquele formato para fora, né? Aquilo valoriza o carro lá em X vezes mais do que que o símbolo é só fora, né? A simbologia, né, por trás da criação disso é extremamente artística. A gente cria, né, a gente produz arte que vai estar para sempre imortalizada por gerações, né? Os netos de vocês vão ver marcas que hoje existem e quando olhar aquela simbologia ali, aquele símbolo, ele vai entender como vocês entendem hoje a representação daquilo, produzido por um publicitário, um artista. Certinho, pessoal? Tranquilo? Olha, eu vou postar para vocês o link, tá? Lá no grupo do Face, para vocês entrarem, tudo certinho. Mais à noite eu subo esse vídeo aqui para lá o canal do YouTube, tudo está indo para lá das minhas aulas, tá? E aí as pessoas que não assistiram podem assistir. Então avise os amigos que não vierem, os colegas aí, que podem assistir, tá? Pessoal, para fechar, deixa eu dar alguns recadinhos básicos. Gente, pelo amor de Deus, não se esqueçam de fazer o desafio nota máxima. A gente sabe que está no momento que a gente está em quarentena, né? A gente está num momento muito atípico, né? Isso é mundo no Brasil, não é só Croton, né? Até o Ministério da Educação, todos os dias aí, está nos orientando quanto a proceder com isso, porque até para ele é muito novo isso, o Ministério. Então, a gente não sabe como vai ficar a questão de provas, porque não depende só da Anhanguera, depende de regulamentações, né, do Ministério da Educação, porque isso são documentos oficiais. Então, gente, uma das melhores formas de vocês irem garantindo a nota é pelo desafio nota máxima, que dá muita nota para vocês. Nesse final de semana tem intensivo no desafio nota máxima, tá, pessoal? Eu vou até postar amanhã no grupo. Então, tem 6 listas, se não me falha a memória, de exercícios, e vocês sabem que quanto mais lista, mais pontos vocês ganham, tá? Lembrando, pessoal, que nós não estamos de férias. As aulas somente estão acontecendo agora, cada um na sua casa, porém ao vivo, né? Tentando ser da melhor forma para que a gente não perca o semestre e vocês aí tenham um prejuízo de 6 meses para pular grau, né? Porque não dá para pular esse semestre, não dá para abonar esse semestre, isso não existe, o MEC nem permitiria uma coisa dessas, né? Não dá para deixar para lá, tipo, pula, quem está no quinto vai para o sexto. Não, não existe isso, né? Então, as aulas estão acontecendo aqui, por isso que a gente está gravando e disponibilizando a gravação, inclusive, para que se vocês não quiserem ou não puderem entrar nesse momento, possam assistir depois, tá? Uma outra coisa também, pessoal, quem tiver alguma dúvida sobre TCC, que estiver fazendo TCC, aproveita, se quiser perguntar agora, se eu puder ajudar. O Natan, acho que deve ter alguma dúvida. Pergunta, que eu já aproveito, estou aqui ao vivo, tirar a resposta de vocês também. Bom, alguém quer perguntar alguma coisa? Do curso, do TCC, ou até da nossa disciplina de hoje, pessoal? Não? Tudo bem? Tranquilo? Então tá bom. Pessoal, então muito obrigado pela presença de vocês. Entra agora, esse momento final agora, que seria da nossa disciplina, é para vocês poderem ver, né, esse arquivo que eu vou mandar para vocês e principalmente pesquisarem no YouTube, né, fazer esse trabalho de pesquisa que a gente faria em sala de aula nos nossos computadores. Vocês vão fazer do celular de vocês, a casa de vocês, sem problema nenhum, tá? E assistam essas campanhas que vocês vão achar, além de tudo, muito divertidas como a da Bombril, tá bom? Pessoal, fiquem protegidos, seguros, higienizados. Qualquer coisa estou à disposição. E sexta-feira que vem, no mesmo link, no mesmo horário, a gente tem nossa aula de novo, tá? Eu vou sair aqui para postar o link lá para vocês no grupo, tá bom? Gente, fiquem com Deus. Até semana que vem. Bom final de semana. Tchau, pessoal. Tudo de bom.